Opa! Mais uma lista com questões de genética. Agora, segregação independente envolvendo dihibridismo, polihibridismo, segunda lei de Mendel, interação gênica, herança quantitativa. Vem responder questão comigo? Vamos responder agora. Vem, vamos lá, vamos juntos. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, canal de apoio aos seus estudos, que foi desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia, tá, gente? Apesar de ter sido um canal desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia, aqui a gente revisa os conteúdos baseados nessa resolução de questões, tá, gente? É uma forma de fazer o aluno fixar melhor o conteúdo, é uma forma de fazer o aluno entender melhor o conteúdo e saber o que as questões costumam mais cobrar a respeito desses assuntos, tá bom? Eu escolhi agora, tá, gente, um tópico de genética, mais uma lista envolvendo genética. Eu sei que muitos alunos têm dificuldade nos tópicos relacionados à genética e essas questões, né, que a gente vai fazer nessa lista de número 21 são questões envolvendo a parte segunda lei de Mendel, segregação independente de uma forma em geral, né, interação gênica, herança quantitativa. É uma lista que envolve polihibridismo, dihibridismo, trihibridismo, tá bom? Sempre dentro da ideia de segunda lei de Mendel, com segregação independente, tá bom? A gente colocou o título segregação independente, segunda lei de Mendel, mas em alguns casos vai envolver interação gênica e herança quantitativa também, beleza? Questão de número 1, gente, lista nova, lista de número 21, vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. Em uma espécie de mamíferos, a cor da pelagem é influenciada por dois genes não ligados. Gente, primeiro passo, ó, se a questão disse que os genes não são ligados, aí você já foca na ideia da segregação independente. Se a questão disse que os genes não estão ligados, quer dizer que os genes se separam independentemente porque eles estão em pares de cromossomos homólogos diferentes. Beleza? Segue a dica aí, ponto importante. Pode colocar isso no seu caderninho. Ó. Se os genes não estão ligados, eles sofrem segregação independente. Quando eu for fazer os cruzamentos, eu faço os cruzamentos igual a segunda lei de Mendel. Beleza? Vamos continuar o texto. Ó. Os animais azão ou azão-azinho são marrons ou pretos, dependendo do genótipo do segundo gene. Então, peraí, ó. Vou pegar aqui e já vou começar a separar uns dados, tá, gente? Que é sempre importante em questões genéticas. Eu sempre digo pro meu aluno, tá, gente? Ó, questão de genética eu não costumo fazer de cabeça. Quer que a gente faça a questão genética? Senta aqui comigo, me dê um lápisinho, a gente vai fazer a questão junto, tá? Mas eu não costumo fazer de cabeça. Muitas questões são traiçoeiras, tá? Vamos separar os dados, ó. O que é que a questão disse pra gente? Quando o genótipo é azão-azão ou azão-azinho, vai ter duas possibilidades de cores. Quais são as cores? Ó? Marrom ou preto. Marrom ou preto. Foi a primeira dica que a questão passou pra gente, a primeira dica que a questão nos deu, tá certo? Continua aqui o texto, ó. Dependendo do genótipo do segundo gene. Animais com genótipo azinho-azinho são albinos, ó. Vem pra cá, vamos separar esse dado, ó. A questão disse que quem é azinho-azinho vai ter a característica de albino, ó. Albino, beleza? Então, olha, o que é que eu separei aqui? O azão-azão, o azão-azinho são marrom ou preto e o azinho-azinho é albino, tá certo? Então o texto diz assim, né? Animais com genótipo azinho-azinho são albinos, pois toda a produção de pigmentos está bloqueada, independentemente do tipo de genótipo do segundo gene. Pessoal, se o azinho-azinho é quem bloqueia toda a produção de pigmento, isso aí já está me parecendo uma questão envolvendo epistasia recessiva. O gene epistático é o azinho. O azinho está bloqueando a produção de pigmento, não importa o outro genótipo. Beleza? Fica ligado nesse ponto aí. Vamos continuar. No segundo gene, o alelo Bzão, preto, é dominante em relação ao alelo Bzinho, que é marrom. Ó. Presta atenção. Ó. Bzão determina o preto e o Bzinho determina o marrom. Então, gente, na realidade, o que a gente vai interpretar aqui dessa ideia? Como essa questão está trazendo a ideia de que o azinho-azinho vai inibir a pigmentação, esse azinho-azinho aqui
ele vai nascer branco. E eu quero que você, aluno, lembre que esse Azinho é um gene epistático, ó. Eu vou botar aqui, ó, Azinho é o gene epistático. Jean, eu não lembro o que é um gene epistático. Repete para mim, por favor. Gene epistático é um gene que inibe a ação de outro gene que não é o seu alelo, nem está no mesmo par de cromossomos homólogo que ele. Opa, anota aí. Gene epistático é um gene que inibe a ação de outro que não é o seu alelo, nem está no mesmo par de cromossomos homólogo que ele. Nesse caso aqui, ó, o Azinho é epistático porque se o indivíduo for Azinho, ele bloqueia tanto a produção do preto como ele bloqueia a produção do marrom, tá certo? Então, a ideia é a seguinte, ó, pessoal. Então, como é que eu posso ajeitar aqui para que você entenda melhor? Se o indivíduo, para o indivíduo nascer preto, ele tem que ser assim, ó. Azão, tracinho, Bzão, tracinho. Aí ele nasce preto. Por quê? Porque o Bzão dá a cor preta e o Azão permite a cor. Pelo que a gente viu no texto, essa ideia de permitiu a cor, tá? Para ele ser marrom, ele tem que ter o Azão, tracinho, Bzinho. Isso é interpretação, tá, gente, do que o enunciado trouxe para mim. Para ele ser marrom, ele tem que ser Azão com Bzinho. O Bzinho dá o marrom e o Azão permite a cor. Se ele for Azinho, olha a ideia, não importa o que vem depois do Azinho. Ele vai nascer branco, pois o Azinho é o gene epistático aqui em questão, tá certo? Então, é isso aqui, ó, gente, que o aluno, ao ler o enunciado, ele tem que interpretar. É basicamente essa ideia daqui. E de onde é que veio isso? De onde é que veio isso que eu coloquei aqui anotado? Dos dados que eu separei no enunciado da questão. Gente, questão de genética é muito importante que a gente saia separando os dados. Separa os dados para depois fazer o cruzamento que ele pede, para a gente não correr o risco de errar essa questão, tá? Separados esses dados, interpretados aqui, essa ideia, né, de genótipos e fenótipos, vamos ver o que é que a questão quer, tá bom? Vamos lá. Um cruzamento entre animais Azão, Azinho, Bzinho irá gerar a seguinte proporção de prole quanto à cor da pelagem. Pessoal, ele mandou cruzar dois indivíduos duplo heterozigotos. Assim, ó, olha o cruzamento que a gente vai ter que fazer. Vou fazer ele aqui, ó. Azão, Azinho, Bzinho, cruzado com Azão, Azinho, Bzinho. Para você, meu aluno, lembra, é sempre importante, quando você for fazer um cruzamento de segunda lei de Mendel, quando você for fazer cruzamento de genética, tente colocar a letra maiúscula bem diferente da minúscula. Não coloque elas diferentes só em tamanho, porque isso pode atrapalhar a sua vida no decorrer da resolução da questão, tá certo? Então, presta bem atenção aqui. Isso aqui é um cruzamento, tá, gente, clássico de segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, tá? Então a separação de gametas é igual à segunda lei, ó. Primeiro gameta, Azão, Bzão, deixa eu botar primeiro aqui o Azão, Bzão. Azão, Bzão. Outro gameta, Azão, Bzinho. Outro, Azinho, Bzão. E mais um, Azinho, Bzinho, tá? Esses gametas são iguais, né? É só colocar aqui, ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. O que é que eu fiz aqui? Separei os gametas. Deixa eu botar para ficar mais bonitinho aqui, ó. Separei os gametas, ó. Depois que a gente separa os gametas, fecha o quadrado, ó, para fazer o cruzamento. Presta bem atenção. Isso aqui é cruzamento básico, segunda lei de Mendel, tá, gente? Ele vai envolver 16 resultados, tá bom? 16 resultados a partir desse cruzamento. Fechou o quadradinho aí só para ficar organizado. Gente, questão de segunda lei de Mendel, se você separar direitinho os gametas, dificilmente você vai errar a resolução dessa questão, tá bom? Então como é que faz aqui, ó? Cruzando. Azão de cima, Azão de baixo, Bzão de cima, Bzão de baixo. Vai fazendo, ó. Azão, Bzão, Bzinho, tá? A gente tá fazendo os cruzamentos aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão. Aqui, Azão, Azinho, Bzinho. E continua. Vamos fazendo o cruzamento devagar, com bastante atenção, ó. Azão, Bzinho. Pega o Azão de cima, o Azão de baixo, Bzinho de cima.
Sempre letra maiúscula antes da minúscula, tá, gente? Aqui, ó. Azão, azão. Bezinho, bezinho. Azão, azinho. Bezão, bezinho. Azão, azinho. Bezinho, bezinho. Continua, ó. Azão, azinho. São 16 resultados. Bezão, bezão. Azão, azinho. Bezão, bezinho. Azinho, azinho. Bezão, bezão. Azinho, azinho. Bezão, bezinho. A última coluna agora, ó. Azão, azinho. Bezão, bezinho. Azão, azinho. Bezinho, bezinho. Azinho, azinho. Bezão, bezinho. E azinho, azinho. Bezinho, bezinho. São 16 resultados, tá, gente? Foca aqui pra mim, Thiago, por favor. Foca no cruzamento, né? Dá uma paralisada aí nesse cruzamento. Então, gente, já que a gente fez o cruzamento, isso é um cruzamento de segunda lei de Mendel, o cruzamento feito, a gente vai analisar aqui, ó. Presta atenção aqui, vem pra cá. Quantos pretos nasceram dos 16 resultados? Pra ser preto, lembra, tem que ter bezão e azão ao mesmo tempo. Bezão e azão ao mesmo tempo. Olha, preto, preto, bezão e azão ao mesmo tempo. Ó. Preto, preto. Dessa coluna todo mundo. 4, né? 5, esse não tem. 6, esse não tem. Esse não tem, esse não tem. 7, 8, 9. 9 vezes apareceu azão e bezão ao mesmo tempo. Então são 9 descendentes pretos. Dos 16, foram 9. Quantos vão ser marrom? Para ser marrom tem que ter azão com bezinho, bezinho. Quantas vezes isso aparece? Ó? Azão com bezinho, bezinho, 1. Azão com bezinho, bezinho, 2. Azão com bezinho, bezinho, 3. Isso acontece 3 vezes. E se for azinho, azinho, independente do que vem depois, vai ser branco. Quantas vezes isso acontece? 1, 2, 3, 4. Gente, resposta da questão. 9 pretos, para 3 marrons, para 4 brancos. Detalhe interessante, tá, pessoal? Detalhe interessante. Se você, aluno, já soubesse que a proporção clássica esperada para a geração F2 em casos de epistasia recessiva é 9 para 3 para 4, podia ir direto na resposta da questão. Vamos analisar as proposições agora. Letra A diz 9 pretos para 3 marrons para 4 albinos. O albino é o branco, tá, gente? Eu botei aqui como branco, no caso o albino, tá? Que não tem a coloração. A resposta certa é a letra A. As outras letras trazem as ideias diferentes, né? Pode marcar aí, resposta certa, letra A. E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Nós temos muita, mas muita lista aqui para responder com vocês, né? Se você olhar nosso canal, não tem só genética, não. Tem evolução, tem origem da vida, tem fisiologia, tem zoologia, tem botânica, tem provas do Enem, tem provas de outros vestibulares. Vamos juntos estudando. A gente tem muito mais coisa aqui para mostrar para você, tá? Vamos juntos até a sua aprovação.